Tudo bem? Então vou fazer essa live para fazer uma reflexão com pais e com cuidadores de crianças autistas, porque eu acho muito importante, todos os dias eu converso com pais e com mães que têm crianças no transtorno do espectro autista e essas crianças fazem terapia ABA e não tem nenhum resultado ou pouquíssimo resultado em relação aos ganhos da terapia ABA. Então, eu queria fazer uma reflexão, não só, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu fiz algumas anotações baseadas em um fundamento neuropsicológico, porque eu vim de uma faculdade onde a gente tem uma base não só de psicologia muito grande, mas principalmente uma base psicanalítica muito importante, que é a Universidade Federal de Pelotas. A gente tem 4 psicologias diferentes e a gente tem mais toda a cadeira e toda a parte de psiquiatria. Pelotas hoje sempre teve um dos maiores hospitais psiquiátricos do estado do Rio Grande do Sul e talvez um dos maiores do Brasil. Então a nossa base psicanalítica, a nossa base psicológica dentro da universidade, dentro da faculdade de medicina, ela é uma base muito sólida e é uma base muito influenciada pela terapia, as teorias freudianas. Então eu queria fazer uma analogia, e eu que fui muito estudadora, e sou muito estudadora, vamos dizer assim, essa palavra nem sei se existe, mas eu sou muito curiosa em relação às questões freudianas e às questões de tratamento dessas crianças. Então, assim, existe um livro, e quem me conhece sabe, quem foi meu paciente sabe, existe um livro do professor, que eu não sei se ele ainda é vivo, mas eu li esse livro, foi um dos livros que eu mais reli, que se chama Desenvolvimento da Personalidade, do professor Flávio Fortes D'Andrea, que é um livro que realmente fala sobre a teoria freudiana e sobre as fases que Freud descreve, então, dentro do desenvolvimento da personalidade, que são fases bem distintas. A gente chama isso de fase oral, que vai do 0 até 1 ano. Do 1 aos 3 anos a gente chama isso de fase anal. Depois dos 3 aos 6 anos até 7, a gente chama isso de fase fálica. Depois a gente tem uma fase dos 6, 7 até o início da parte da puberdade, que a gente chama de latência. E depois a gente tem a pré-puberdade e a puberdade. Isso são fases definidas, então, por Freud. Muitas pessoas não gostam de Freud porque dizem que ele tem uma parte de sexualidade muito importante, mas eu acredito que sexualidade faça parte, sim, do desenvolvimento da personalidade, principalmente na nossa definição entre masculino e feminino. Eu acho que isso é muito importante e Freud abordava isso muito, na minha opinião, brilhantemente. Eu tenho toda uma formação freudiana e eu gosto muito disso. E por que eu tô falando sobre Freud? Por que eu tô falando sobre psicanálise, psicoterapia? Porque a terapia ABA, ela é uma terapia que se constitui muito e quase que exclusivamente de reforço positivo e de repetições de respostas desejadas. Então eu anotei isso aqui, por quê? Porque a terapia ABA hoje, ela é o único tratamento proposto para crianças, então, do transtorno do espectro autista. Ele é o único tratamento aceito nos protocolos e nos guidelines de tratamento do transtorno do espectro autista. Hoje, mesmo a gente sabendo sobre as questões relacionadas à doença do autismo, que são relacionadas a distúrbios mitocondriais, disfunções mitocondriais, distúrbios de estresse oxidativo, neuroinflamação, hoje as pessoas ainda querem e continuam achando que terapia ABA se constitui do único tratamento. E aí eu queria fazer essa live exatamente para deixar gravado, deixar registrado que terapia ABA, na minha opinião, e na opinião, na verdade, de muitas outras pessoas, mas que muitas vezes não conseguem falar por essa, vamos dizer assim, essa indústria da terapia ABA que hoje se desenvolveu no Brasil, a gente tem que entender, então, que terapia ABA, sendo essa a fundamentação, né, que ABA significa análise de comportamento aplicado, e essa fundamentação em reforço positivo e repetição de respostas desejadas, a gente busca, então, modificar os comportamentos das crianças por meio de associação estímulo-resposta. Então, essa criança repete, a gente tem um estímulo e a gente tem uma resposta, e eles vão tentando, vamos dizer assim, moldar essa resposta baseada, então, nesses estímulos que são feitos. Então, são terapias de repetição, são terapias repetitivas. E aí, o que eu queria dizer? Que muitas vezes esse esforço, né, de brinde, de elogio, de recompensa,
que eles utilizam para moldar o comportamento não está adaptado à fase que essa criança está. Então a gente tem que entender que Freud, por exemplo, eu escrevi isso aqui, eu vou ler porque eu acho importante, ele falou dessa fase anal, que é de 1 a 3 anos. Então ele falava que as crianças aprendiam por repetição. Não só o controle esfincteriano era feito por repetição, mas as crianças aprendiam por repetição. Então, o que acontece? Esse desenvolvimento do controle, também do controle esfincteriano, ele vem através, então, dessa repetição e isso adquire um domínio sobre o corpo, sobre os limites e principalmente sobre o ambiente. Então, a criança, ela experimenta prazer em repetir e controlar essas funções. E é o início da internalização das regras e principalmente dos princípios de ordem. Então, há fortes atuações de circuitos dopaminérgicos, então estriados, enfim, que contribuem muito para o início dessa função que a gente chama de função executiva rudimentar, porque a função executiva rudimentar é o que a gente vê nas crianças que ainda persiste, mas as crianças elas não têm uma função executiva fina. E isso é o que a gente realmente vê no transtorno do espectro autista. A criança consegue ter uma função executiva, mas ela não consegue aprimorar essa função executiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a terapia ABA, uma terapia repetitiva, ela é útil e ela só deve, na minha opinião, ser utilizada por crianças de 1 a 3 anos, que estão numa fase de repetição e que têm prazer na repetição. Quando a gente pega crianças que realmente são maiores, a terapia ABA provavelmente não vai ser mais eficaz, porque crianças mais velhas, e principalmente na fase fálica ou latência, elas têm essa questão muito de ser frustrante uma repetição sem significado subjetivo. Então, o que acontece? A criança se frustra por estar repetindo porque não é a fase dela da repetição. E aí, essa pouca integração com a evolução dessa criança em relação ao ambiente, em relação aos colegas, faz com que essa criança fique cada vez mais cansada e frustrada. Então a gente precisa, única e exclusivamente, obedecer à fase que a criança está. Se essa criança está numa fase de 1 a 3 anos, que é uma fase que o Freud dizia que é uma fase de aprendizagem de prazer através da repetição, a terapia ABA talvez seja a melhor estratégia para tratamento dessas crianças. Quando essas crianças saem dessa fase, quando essas crianças saem da fase anal e elas entram na fase fálica, a repetição não é mais interessante e essas crianças não aprendem mais por repetição. Então, usar uma terapia baseada em repetição e recompensa em comportamento frustra muito essas crianças, traz muito estresse para essas crianças, principalmente quando fazem 20, 40 horas de ABA por semana. E lembrando que sempre estresse no cérebro se transforma em cortisol. E cortisol no cérebro prejudica o funcionamento neuronal e atrasa muitas vezes a relação dos neurotransmissores e principalmente a relação da neuroplasticidade. Quanto mais estresse, menos QI. Quanto mais estresse, menos neurônio. Isso é uma relação que vocês sempre precisam entender. Quanto mais estressada essa pessoa é, pior é o funcionamento neuronal dessa pessoa. Então é muito importante entender que crianças mais velhas são mais conectadas ao desejo, aos símbolos e à construção da identidade. E a gente vê muito isso. Hoje eu atendi uma moça, por isso que eu tô falando isso, que o filho dela começou, com o tratamento que a gente fez, ele começou a se beijar no espelho. Olha que interessante, ele começou a falar e mostrar, ele é uma criança não verbal, e ele começou a mostrar a boca e fazer alguns sons que ele nunca tinha feito. E ao mesmo tempo ele se beija, ele se reconhece, que é sim característico da fase do que o Freud denominava como fase fálica, o reconhecimento como ser humano. Então as meninas se reconhecem por terem uma vagina e os meninos se reconhecem por ter um pênis. E consequentemente, através disso, as crianças se reconhecem como seres fora do TT da mãe, fora do seio da mãe, que é a fase oral, fora da relação de repetição de aprendizagem do ambiente, que é a fase anal, e começam a se reconhecer como um ser humano completamente diferente, completamente independente do ambiente onde ele está inserido. Então, quando crianças mais velhas, elas demandam linguagem simbólica, empatia, jogos dramáticos, a gente precisa mostrar e deixar que essas crianças sejam o que elas são. A gente precisa deixar elas terem frustrações, deixarem elas terem traumas e construírem um significado delas no mundo. E muitas vezes os pais
protegem essas crianças e têm dificuldade de deixar essas crianças serem crianças e terem problemas como todos nós temos pela superproteção, por achar que uma criança do transtorno do espectro autista não pode fazer muitas coisas que deve fazer porque ela continua sendo criança. Então, eu sou muito favorável, e eu gostaria de dizer isso, sobre terapias que explorem desejo, criatividade e vinculação. E a principal delas para crianças acima de 3 a 4 anos é a DIR Floor Time. O DIR Floor Time, alguns chamam de DIR Floor Time, aqui nos Estados Unidos é o DIR Floor Time, é uma terapia que é única e exclusiva para crianças maiores, que trata, sim, dessas questões de jogos, dessas questões de empatia, dessas questões de simbolismo. Eles ensinam a brincar e nessas brincadeiras ensinam os limites, ensinam as necessidades, as regras. E isso é muito importante para uma criança maior e muitas vezes a terapia ABA prejudica essas crianças, porque essas crianças não aprendem através da repetição e muitas vezes não trazem todos os benefícios e toda a progressão que a criança precisa e que a criança deve ter frente a uma terapia. Então, o que eu queria dizer é que a ABA faz total sentido dentro da fase anal, quando o cérebro e a psique estão biologicamente inclinados a essa repetição e a esse controle. E fora disso, essa terapia deve evoluir. Essas crianças não devem fazer ABA acima de 3 a 4 anos e tem que respeitar o amadurecimento emocional, neurológico e simbológico da criança. E muitas vezes essas crianças se prejudicam demais com a terapia ABA em idades um pouco maiores. Essa foi a live que eu queria fazer. Terapia ABA é uma das terapias que não deve ser indicada para a grande maioria das crianças. As crianças precisam, sim, evoluir como seres humanos na sua individualidade e principalmente nas suas necessidades. Então, se disser que terapia ABA é para todo mundo, a gente está, na verdade, generalizando e essas crianças acabam mais se prejudicando do que se ajudando. Tá bem? Espero que você tenha gostado. Freud é muito interessante, o livro do professor Flávio Fortes D'André é um livro bem fininho, bem bacana de ler e que fala muito sobre o desenvolvimento da personalidade e principalmente sobre a terapia freudiana. Um beijo grande, fiquem com Deus, agradeço muito vocês e até a próxima.